A Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Hoje, muitos sentidos pelo falecimento do nosso mestre Roberto Francisco, uma figura de carisma, além de professor durante muitos anos, diretor da Escola do Educandários de Professores Associados EPA, foi também vereador à Câmara Municipal da nossa cidade. É uma pessoa, pai do deputado Roberto Jefferson, do engenheiro Ricardo Francisco, do Ronaldo, a quem desde já transmitimos todos os nossos profundos sentimentos. É uma perda irreparável para a Academia Petropolitana de Educação, para a Academia Petropolitana de Poesia, de Letras, enfim. O nosso mestre está agora descansando junto daqueles familiares que o antecederam. Que ele tenha um repouso em paz, tranquilo e profícuo como foi sua vida aqui na Terra. É triste, mas é o caminho de todos nós, mais cedo ou mais tarde. Bom, nós hoje queríamos iniciar, primeiro agradecendo a assessoria do deputado Hugo Leal, que tem nos colocado a par das obras da subida da serra. Como já falamos aqui anteriormente, nós participamos do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, e os 3 clubes de Lions organizaram aqui em Petrópolis uma reunião, um foro, para que fosse discutido os problemas da subida da serra. Porque ninguém suporta mais o volume de acidentes que acontece naquela estrada, bem como o estado péssimo de conservação da estrada. E então, lá estiveram presentes, além dos 3 clubes de Lions, o Rotary Cidade Imperial, a AFIP, a Associação Filantrópica de Petrópolis, a Frente Pro Petrópolis e a Loja Maçônica Amor e Caridade Quinta. Além de outras personalidades, naturalmente, que estavam presentes ao evento. Também estavam presentes a CPTrans, com o seu diretor operacional técnico, o senhor Luciano Moreira, e tínhamos também a participação de alguns advogados de Petrópolis, o Dr. Rubens Rezende, o Dr. Henri Grazinoli, enfim, tinha uma nata realmente ali reunida para discutirmos esse assunto. E também o assessor do deputado Hugo Leal. O deputado tem nos colocado a par da situação da estrada e nos informa aqui, através da sua assessora, a senhora Juliana Hennickel, que após a reunião com o Ministério dos Transportes, com o ministro dos Transportes de então, Maurício Quintela Lessa, e o diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos, o deputado federal Hugo Leal anunciou que as obras da nova subida da serra na BR-040, paralisadas há mais de 2 anos, serão retomadas já no segundo semestre deste ano. O governo está finalizando o projeto executivo com a participação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público para que a obra seja efetivamente concluída, afirmou o parlamentar. A construção da nova subida da Serra de Petrópolis, prevista para ser concluída em 2016, só foi iniciada após a celebração do 12º termo aditivo entre a Concer, a concessionária da BR-040, e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, considerado ilegal e lesivo ao interesse público pelo TCU e pelo Ministério Público. O TCU é o Tribunal de Contas da União. A auditoria realizada por técnicos do Tribunal de Contas constatou o sobrepreço de 400 milhões no orçamento da obra e outras irregularidades. Aliás, não é de se admirar, né? Porque tudo quanto é obra nesse país é superfaturada. A Concer paralisou as obras. O ministro descartou qualquer possibilidade de prorrogação do contrato e garantiu que o governo estuda a melhor maneira de reciclar, de licitar, aliás,
a BR-040, informou o deputado Hugo Leal. Na reunião foram discutidos também os problemas no trecho Belo Horizonte-Brasília, na BR-040. O ministro estuda a possibilidade, bom, aí já não nos interessa mais. O que nos interessa é sobre a nossa BR-040. Então nós estamos esperando realmente que essas obras voltem a ser reiniciadas para que nós possamos ver o fim algum dia dessa obra, se é que isso vai ter fim, né? Porque a gente só tem a lastimar realmente que tudo nesse país é feito e quando é feito é mal feito. Daí as obras da transposição do São Francisco, né? Que fizeram uma obra, dizem que é gigantesca, e está lá já estourando tudo e vazando tudo de novo. Quer dizer, então realmente gastam dinheiro e gastam mal esse dinheiro. A gente só tem a lastimar realmente esse tipo de coisa. Nós convidamos o deputado Hugo Leal, estamos esperando uma possibilidade na sua pauta para uma entrevista aqui conosco, para nós batermos um papo e darmos um fechamento a este assunto da BR-040. Assim esperamos, né? Se realmente as obras vierem a ser iniciadas no segundo semestre. Apesar que o segundo semestre vai de julho a dezembro, né? Então a gente fica meio assustado, porque pode começar em julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, né? Ainda estamos dentro do segundo semestre, não vai ser mentira. Mas esperamos que seja logo no início do segundo semestre, porque ninguém suporta mais subir essa serra do jeito que está. Bom, vamos agora à nossa entrevista do dia de hoje. Estamos aqui, nós hoje faremos 2 blocos. O primeiro bloco, entrevistando a presidente da Associação Filantrópica de Petrópolis, a senhora Vera Cecília Pinto Pereira Rezende. Dona Vera é a presidente da Associação Filantrópica e vai nos falar hoje sobre o projeto Julho Verde. Mas daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Bom dia, Vera. Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Vera, todos nós já conhecemos a AFIP, né? A Associação Filantrópica de Petrópolis. Mas gostaria que você dissesse para aqueles que ainda não a conhecem qual o trabalho que é desenvolvido pela AFIP. Olha, Paulinho, a AFIP esse ano completou 50 anos, jubileu de ouro, e nos primeiros anos era feita uma ação social com festas, chás, né, que a renda era encaminhada tanto para a obra do berço quanto para as creches, o auxílio necessário às crianças. Em 2011 eu fui eleita presidente, e aí já com 45 anos de AFIP que estou agora, resolvi dar um diferencial, porque queria estar mais perto da comunidade, mais perto dos problemas, para atendê-los da melhor maneira possível. E isso foi feito com muita tranquilidade e com muito sucesso. Esse sucesso fez com que o Condomínio Quinta do Lago fizesse uma parceria com a AFIP, e fui convidada a ter as ações maiores no Vale do Carangola, onde eu tenho uma sede agora cedida por eles, e lá eu tenho conhecimento, com a ajuda da Ângela, que é a presidente da Associação de Moradores do Bairro, que me orienta junto à comunidade, vendo as necessidades que a gente possa atender as nossas crianças, idosos e adolescentes também. Certo. E no ano de 2015 e nesse de 2017, nós estamos fazendo um trabalho também junto à Escola Municipal Lúcia Almeida Braga, com 185 crianças. Vera, quem são as senhoras afipenses? A AFIP hoje tem 6 efetivas, sendo que 4 são mais atuantes. E aí nós temos a Silvana Johnson, a Cleusa Amaral, né, a Cleide Hang, eu, e nós temos a ajuda também da Cléo Demarco, que não é da AFIP, mas é uma parceira, uma né? parceira da AFIP, né? E a Gisele Rocha também, que é nossa fotógrafa profissional, que faz um trabalho belíssimo, acompanhando todos os eventos da AFIP, e com isso, nessa amizade, nos ajuda em todos os eventos e ações dentro da casa também. Então, estamos com uma equipe aí de 6 atuando firmemente. É sempre assim, né? 6 carregam o piano, né? Exatamente.
Vera, dentre muitos projetos que vocês assistem, existe um que já não é o primeiro ano dele, que vai ser apresentado. Trata-se do projeto Júlio Verde. O que vem a ser esse projeto inicialmente? Olha, esse projeto, ele é a continuidade que a gente faz o ano inteiro. Só que tem que o Júlio Verde, levamos para a sociedade os resultados e também a presença das crianças e dos adolescentes, bem pertinho de palestras importantes, para que eles entendam a necessidade do bem, de viver no bem, de poder fazer ações importantes. Né? Ano passado... Não é que seja um projeto ecológico, não é isso. Não, né? não. Pode até acontecer um ano de vir a ser algum assunto dessa vertente, mas não é isso. É justamente porque verde é a cor da AFIP, não é isso? Exatamente. É isso? Esse foi o motivo que escolhemos, né? Uhum. E esse projeto foi aprovado pela Gilda Beatriz na Câmara de Vereadores, o projeto 7.428, e ele hoje é municipal, né? O projeto Verde dá um ênfase aos adolescentes e às crianças, o que a gente pode fazer para ajudá-los. E queremos que eles participem mais das ações e não só impor as nossas regras. Queremos saber o que eles estão precisando, o que eles pensam, porque o futuro do país está na mão deles. Exatamente. E nós estamos vendo de que o nosso está muito prejudicado, com problemas seríssimos, e a gente pode orientar essa criançada a fazer um mundo melhor para eles. Perfeito. Ô Vera, qual o tema desse ano e por que foi escolhido esse tema? Sim, o tema desse ano é Adolescente Construa Seu Futuro. Esse adolescente, se ele orientado e aceitar toda a informação que vamos levar, principalmente agora nesse projeto de julho, ele vai poder ter uma vida mais tranquila, uma vida mais aberta, entendeu? A orientação para a prevenção da gravidez precoce. O nível de gravidez aqui em Petrópolis, na faixa de 12 a 16 anos, é altíssimo. E eu vejo isso de perto lá no Vale do Carangola. Nós temos várias meninas grávidas, né? E a FIP está querendo fazer essa mudança de prevenir e não só fazer a obra do berço, que é estar oferecendo os enxovais para recém-nascidos, né? Que nós já fazemos há muitos anos. Mas agora a gente quer estar junto com elas, levando para o Centro de Saúde aqui de Petrópolis, que tem uma orientação muito boa, orientando nessa prevenção, porque não é a gravidez que vai fazer com que essa menina continue namorando o pai dessa criança. Exato, né? Porque muita gente se engana que gravidez prende marido, ou prende o namorado, ou prende o noivo. Não tem nada disso, não. E a evasão do colégio também é muito alta, porque ela não tem uma estrutura atrás da família que possa cuidar dessa criança para ela voltar à escola. Exatamente. Né? E os pais falam, você arrumou a criança, você tem que ficar com ela, cuidar dela. Quem né? pariu o Mateus que o crie. Sim. Né? É assim que eles fazem. E depois, quando deixa em poder da família, geralmente quem assume isso é a avó, porque os pais estão trabalhando. Aí a avó, que já tem toda uma história de ter cuidado dos seus, também já não tem a saúde suficiente para encarar uma criança, né? O que há de necessidade, né? É muito preocupante. E esse é o assunto desse ano, que estamos engajados em fazer. E eu fiquei muito contente, porque tive apoio esse ano da Prefeitura. É isso que eu ia lhe perguntar. Quem são os parceiros desse projeto? Nós temos a parceria com a OAB, que está nos apoiando. Subseção de Petrópolis. Petrópolis, né? a OAB de Petrópolis. A Adriana Paixão vai fazer a palestra. Temos também o apoio da Prefeitura, certo. A Secretaria de Educação que vai encaminhar esses adolescentes de escolas municipais nos 2 dias do evento, que é dia 4 e dia 5. Vamos reafirmar esses dias já. Isso. E também as próprias afipenses, né, que estão se unindo para levar
Isso. A Polícia Militar também vai mandar uma palestra, né? A Guarda Municipal também vai efetuar uma palestra. Os juízes, doutor Alexandre e o doutor... Doutor Alexandre é o juiz da infância, da vara da infância e adolescência, né? E nós temos também o Botelho, o doutor Botelho, que foi convidado e já receberam o nosso convite, devem agora para a semana já confirmarem a presença, né? E também o Wesley, que é da juventude do PMDB, que é um rapaz novinho que vai fazer uma palestra, isso é muito importante, porque é de igual para igual, o rapaz está conversando com a juventude. Tem o mesmo linguajar. Né? Exato. Eu comento com todos que eu vou fazer questão que haja muita pergunta, muita interação, a participação do público, não né? só chegar ali e ficar escutando, blá, 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 não, entendeu? Certo. Essa orientação tem que ser questionada. O que você acha disso? Dê a sua opinião. Isso é muito importante, né? Eu ia te perguntar, essas palestras são sempre apresentadas por pessoas que realmente trazem ensinamentos à plateia, né? Exato. Os palestrantes desse ano, então, você já disse aí, doutor Alexandre, doutor Afonso Botelho, a doutora Adriana Paixão. Então, deixa eu ver aqui que eu tenho o Wesley, né? O Wesley. Estou aqui olhando um instantinho, doutora. O capitão da Polícia Militar. Proerd, do Proerd. Proerd também. Proerd, o DAST também está me mandando um representante, não me mandou. O Hélito, né, da Projeto C3 também, certo, que é importante, a palestra dele. E eu acho que a garotada vai ter, assim, uma orientação muito boa. Ô Vera, essas palestras ocorrerão no dia 4 e no dia 5 desse mês, não é isso? De julho. De julho, aliás, sim, desculpa. De julho. Né? 4 e 5 de julho. De 2 às 5 da tarde. De 2 às 5. As palestras do dia 4 serão as mesmas do dia 5? Não. Então, são 8 palestrantes. De um foro de 2 dias. Sim. Então, quem participar no dia 4 deve participar também no dia 5. Sim. Porque serão palestras diferentes, não é isso? E a que horas, aonde que vai acontecer esse projeto? No Teatro Dom Pedro. Então, olha aí, e gente, o cerimonial da Prefeitura vai fazer a abertura às 2 horas da tarde, na quarta-feira, né? Com a presença de convidados, e o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara Municipal. A Gilda Beatriz vai fazer a primeira palestra, porque ela foi a mentora desse projeto junto com a FIP na Câmara, né? Nós entrevistamos a vereadora semana passada, né? Ela vai falar da inclusão, que é muito importante, né? Das crianças aceitarem a inclusão nos colégios municipais dos deficientes, né? Dos especiais. Então, eu acho isso muito importante. O respeito também, parte ética também. Isso é importantíssimo, muito importante mesmo. Vera, quem pode participar desse projeto? Ou quem pode assistir essa palestra? E como fazer para participar? Qualquer pessoa da população pode? Qualquer pessoa pode participar, é gratuita. É gratuito. É gratuito, é até importante que muitas mães que querem se orientar nesse problema do adolescente atual, né, que esteja presente, né? É uma oportunidade que a FIP está oferecendo justamente à comunidade petropolitana, né? Sim. De como entender, como trabalhar o seu jovem, o adolescente que você tem dentro de casa, né? Nós vamos ter também a abertura com 5 componentes que são adolescentes, os intocáveis, que são lá do Vale do Carangola, e aceitaram fazer aulas de dança de rua, esse hip hop hoje atual, né? Lá no Vale, com o nosso professor Felipe, e eles ficaram muito felizes, e eu também, porque eles são muito atuantes nessa dança,
e ficam juntos, escolhendo as músicas, editando músicas, e isso é um hábito maravilhoso, né? Sair da rua e ficar fazendo essas aulas e editando as músicas dá uma outra visão do que ficar na rua, não né? resta a menor dúvida. Ô Vera, quais serão os próximos programas que a FIP estará promovendo esse ano? Olha, nós temos o Júlio Verde agora é o que estamos pensando. E o próximo projeto é a horta comunitária, que já foi aprovada no condomínio Quinta do Lago. Ela foi aprovada, nós recebemos um bom terreno lá dentro do Vale do Carangola. E aí agora, a partir de agosto, vamos iniciar esse trabalho fazendo uma horta comunitária, que no futuro pode ser até uma cooperativa, com um fundo próprio para a comunidade, né? Exatamente. Já vou ter a orientação do Luiz, que é uma pessoa conhecedora do assunto, porque trabalha na fazenda lá da Quinta do Lago. Ele vai nos orientar também. E aí eu acho que isso vai ser muito importante até para as crianças na alimentação. E a Quinta do Lago também nos cedeu os peixes dos lagos existentes dentro do condomínio. Legal. Para que a gente possa mandar pescar e distribuir para as famílias, para as crianças comerem seu peixinho, porque a quantidade está muito grande. Que bom isso. Né? E nós vamos providenciar também esse trabalho agora no segundo semestre. Perfeito. Ô Vera, a Prefeitura tem dado apoio à FIP? Sim, eu queria até agradecer a Denise Quintela, porque ela, como secretária de Assistência Social, ela nos cedeu no prédio lá do Vale do Carangola, o segundo andar, onde está sendo feita as aulas de dança, que o projeto Dançando pela Vida, né? Já temos umas 30 crianças no balé, mais umas 40 dançando jazz, e à noite umas 70 mães dançando zumba. Legal, né? legal. A Secretaria de Saúde também nos cedeu o espaço lá do... Aliás, não querendo te interromper, já te interrompendo, a nossa secretária Denise Quintela, vou fazer igual o Danilo Gentili. Queremos você aqui. Sim. Eu estou esperando a nossa entrevista, secretária, né, que ainda não tivemos oportunidade de bater um papo. O mesmo eu falo com o secretário de Saúde. Aproveita também, queremos você aqui. Porque lá nós temos a Academia da Saúde, que tem um salão muito bom, e aí as aulas de zumba como são à noite, né? Porque aguarda as mães voltarem do trabalho, está sendo feito na Academia da Saúde, porque o CRAS fecha às 5 horas da tarde, certo. Até então são as aulas para as crianças. E para os adultos está sendo feito lá na Academia de Saúde, o que eu agradeço também essa parceria, né? Ótimo, é importante saber, né, que o governo municipal tem dado esse apoio aí, porque senão a gente reclama também, né? Não tem, talvez, né? Mas é bom saber, termos conhecimento disso. Vera, nossos microfones para a sua despedida, para você falar mais alguma coisa que você queira aí sobre o trabalho da FIP, estamos às ordens aí. Eu agradeço a você, Paulinho, de ter me convidado. Falar de AFIP é sempre muito importante, né? Pois é. E eu convido a todos as pessoas que quiserem estarem conosco lá no dia 4 e dia 5 no Teatro Dom Pedro. Notem que é dia 4 e dia 5, não é dia 4 ou dia 5, não. É e, quer dizer, começa no dia 4 e termina no dia 5. Das 14 às 17 horas, de 2 às 5 horas da tarde, não é isso, Isso, Vera? No Teatro Dom Pedro. Isso. As palestras vão ser muito importantes e também a gente levar carinho para essa garotada é muito importante. É muito importante. Muito importante. Além das palestras, nós vamos oferecer lanche para as 400 crianças presentes, né? Será entregue na saída, porque dentro do Teatro Dom Pedro não há possibilidade de levar alimento, certo. Mas eles vão receber na saída um lanchinho para eles, com refrigerantes. Isso é muito também um modo da gente estar pertinho deles. Todos também vão receber o lacinho verde para colocarem a lapela, significando que estão participando desse evento. Vai ser muito importante, né? Eu mando também meu abraço aqui
e meu carinho para a Ângela, lá do Vale do Carangola, minha parceira em todas essas ações, ela me ajuda muito. Certo. E toda vez que eu vou ao rádio, à TV, ela me diz, fale da minha pessoa, eu gosto muito. Né? Tá certo. E aí eu mando um beijão, porque tenho o maior carinho por ela. Tá? Lógico. Obrigado, Vera, pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Voltamos já. Petrópolis. Imperial AM, a nossa rádio. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Para tudo! Essa é pra você que não para nem um minuto de pensar numa Smart TV. Compre agora, com mais desconto na Casas Bahia. Uma Smart TV 32 polegadas, com acesso à internet a partir de R$ 1.299. É só R$ 1.299 e dá pra fazer em até 11 vezes no cartão. Para aproveitar o FGTS. É uma Smart TV a partir de R$ 1.299 e dá pra fazer em até 11 vezes no cartão. Para tudo e vem pra Casas Bahia. Loja, site, celular. Essa é pra arrastar chinela, meu povo! Alô, ouvinte da Rádio Imperial. Aqui quem vos fala é este amigo de vocês, Francisco Dutra. Quero convidar a todos vocês a ouvir e participar do nosso Sabadão Sertanejo, todos os sábados, das 6 às 9 horas da manhã, com o melhor do sertanejo romântico de todos os tempos. Formosa, morenão, tambor, chucaro, que fala pequena. E aos domingos, das 6 às 9 horas da manhã também, a verdadeira música sertaneja de raiz, com nossos causos, nossas histórias e nossos modões de viola. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá, minha gente, meu abraço, meu carinho e meu respeito. Fiquem todos com Deus. Um colégio em que os alunos do ensino médio já acessam a pesquisa e a extensão de uma universidade. Isso você só encontra no Colégio de Aplicação da UCP, onde alunos tornam-se jovens pesquisadores, com a orientação de professores, mestres e doutores. Agende sua visita 2244-4012. Matrículas abertas. Aplicação. Seu filho crescendo na universidade. Rádio Imperial. A mais querida de Petrópolis. A sintonia certa. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos de volta com o nosso programa Nós Servimos. E agora nós vamos para o segundo bloco da nossa entrevista. E dela vai participar o Dr. Rubens Roberto Rezende, vice-presidente do PDT em Petrópolis. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Dia lindo, sol azul, brilhando, né? A começar pela brilhante posição e ocupação que você detém dentro dessa extraordinária rádio, que eleva também a sequência e a consequência dos desígnios divinos. Exatamente, falando de desígnios divinos, hoje aí tivemos a perda irreparável do professor, do poeta, do escritor, do jornalista, do político, enfim, do homem público, o mestre Roberto Francisco, né? Eu tive ocasião de conhecê-lo, estreitar o conhecimento de uns 10 anos para cá, e o que me causou uma espécie tremenda e consequente estatura que ele tem, consequente estatura que ele possui a respeito do professorado.
Ele é um berço de educação para todos aqueles que tiveram a aventura e a honra de ouvi-lo. É perfeito. O dom da oratória às vezes um tanto polêmico, muitas vezes um tanto crítico. O mestre Roberto Francisco vai fazer muita falta aqui na nossa cidade e vai deixar uma saudades grande realmente. Bom, vamos lá, voltando aí à nossa entrevista, porque a vida continua. Doutor Rubens, como você viu o resultado do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a decisão quanto à chapa Dilma Temer? Os 4-3 já eram esperados? Não sei se eram esperados. O que eu tenho absolutamente concretado em mente é que o resultado não definiu o que era o direito realmente. Tivemos o desempate pelo presidente Gilmar Mendes, aquele que possui uma face... Daqui a pouco vamos falar sobre ele. Que traduz exatamente a face de um lábio inferior meio caído, como se fosse um garoto rabugento quando fica contrariado, de maneira que o que me fez reviver exatamente o direito, advogado que sou, e você também, foi a lição de direito que o relator Herman Benjamin produziu em seu relatório, e também a lição de direito na garupa que foi dada pelo ministro Luiz Fux, figura que eu conheço desde os 10 anos de idade, lá do Leblon, do Rio de Janeiro. De maneira que eu nunca tive dúvidas com o Fux. Eu conheço muito bem a capacidade que ele tem, a carreira dele toda eu acompanhei, sempre pautada em estreito espaço daquilo que determina a lei. Então ele deu praticamente uma aula de direito ali do que deveria ter sido feito e que não foi feito. Ele acompanhado pela Rosa Weber e o relatório do Herman Benjamin, que foi uma coisa extraordinária. Claro que os outros, 2 nomeados pelo Temer, né? Aliás, o processo de sequência, o processo de estabilidade do TSE deveria ser um processo de votação e não nomeação, tanto com o Supremo também, né? Deveria ser uma eleição tipo popular das maiores cabeças do direito. Não teríamos exatamente esses 2 últimos nomeados pelo Temer, né? Nem os anteriores no STF, no Supremo Tribunal Federal, pela então presidente. Eu estou acompanhando, por enquanto, o que você sim, em pauta. Sim. Então, por enquanto. Então, essa coisa que foi feita, 2 que o Temer nomeou, claro que ia votar a favor dele, e o outro também, que vem da advocacia, é um espanto, que tem a cabeça na advocacia. Aliás, todo quanto é lugar tem o bem e o mal, né? É lógico. Então, o processo foi esse que aconteceu. Quer dizer, inclusive o MP, em determinado momento, disse que ele não era absolutamente, ele era impedido. No que a criança raivosa chamou a atenção do MP, né? Isso foi um fato. Exatamente. Aconteceu para quem... Eu assisti todo o julgamento, todo. Acompanhei pela Globo News todo o julgamento, a TV Justiça, todo o julgamento. Não tem uma parte que eu não tenha acompanhado. Eu achei um troço meio grotesco. O que prova, na realidade, a capacidade política do Temer, né? Perfeito. Isso foi uma capacidade política dele, porque foi um resultado político, não foi um resultado jurídico. Realmente. Ele, não é à toa que ele foi presidente do PMDB 15 anos, coisa que nem o doutor Ulisses, que era aquela criatura extraordinária, conseguiu. E ele foi secretário de polícia de São Paulo 2 vezes, uma no governo Franco Montoro e outra no governo Fleury, que aconteceu o Carandiru. Exato. E em determinado momento
benéfico à população, porque os presos ficaram 10 anos sem falar um pio. Exatamente. Os 111 que faleceram devem ter dado exemplo de tal. Que foi descoberto na prisão facas e cacetes e até arma de fogo, de abacuado. Então, creio que não tenha sido, não assisti, mas pelo que a gente sabe, creio que não tenha sido assassinato. Não. Então, a absolvição dos guardas foi uma coisa que pode ter sido verdadeira. Perfeito. Como você tem visto as decisões da nossa Suprema Corte, particularmente, agora sim, do ministro Gilmar Mendes? No meu entender, é um camaleão supremo. Ele muda de cor conforme a situação. O camaleão muda de cor conforme a situação. Conforme está sendo perseguido, ele vira igual a terra. Conforme está na árvore, vira igual um toco de árvore, enfim. E o ministro, na realidade, ele muda de opinião, agravando... Ao sabor do vento. Ao sabor das ondas. Dizendo que errar é humano, quem não muda de opinião... Acho no direito, eu acho que as opiniões não podem ter uma elasticidade de pensamento e verbal desse quilate. O direito permite uma observação daquilo que é a regra da lei, é a regra da Constituição. Já vista aquela sessão do Supremo capitaneada pelo ministro Lewandowski e alicerçada pelo senador Renan, foi uma vergonha, porque o julgamento era constitucional, pois eles conseguiram quebrar a Constituição e separar as duas coisas, mantendo a caçada com os direitos políticos. Não podia ter feito isso nunca, quebrar a Constituição. E ficou por isso mesmo, né? Quer dizer, aí é que é o mal brasileiro. Porque o bem e o mal vai sempre existir. Perfeito. Isso vai sempre existir desde Adão e Eva, desde que surgiu a serpente com a maçã, o capeta 4, por aí afora, vai ser sempre igual. Agora, o mal só se descobre, infelizmente, quando os bandidos brigam entre si. Ou aparecem publicamente discutindo, que é o caso de opiniões, não de bandidos, mas de opiniões, fazendo um paralelo, as opiniões diversas que não trilham a retidão da lei. Perfeito. E no caso da corrupção que nós estamos vendo desenfreada no Brasil, já existia há muito tempo. É lógico. Era abafada. Você vê, entrava... Só que chegamos ao clímax. Ao clímax, né? E entrava um governo, falava das dúvidas, ou das mazelas que o antigo tinha feito, mas continuava pagando. Talvez seja até o caso atual do governo municipal. Mas o fato concreto é que a nossa grande também vitória ou sorte, não se chama vitória, chama sorte, foi que o Aécio não tenha ganho a eleição. Porque se ele ganhasse a eleição, ele ia encobrir os furos do Lula. Talvez nós continuássemos na mesma coisa, né? Com uma capa de santinho. E isso sempre foi feito, vinha um, vinha outro, falava que o outro não valia nada e ele valia alguma coisa, mas continuava com a mesma coisa. Esse é que é o grande perigo. A lavagem tem que ser descoberta através da briga deles, e que seja instante. Lavando a roupa suja. Lavando a roupa suja, como surgiu de efeito um Petropolitano, foi que começou com a história toda. Exato. O filho do falecido, Roberto Francisco. O filho dele, o Roberto Jefferson, descobriu a história, foi para a televisão e disse: ô Zé Dirceu, sai daí que tu vai prejudicar um homem de bem. Porque nós fizemos um negócio de 20 milhões, tu me deu 4, falta 16, cadê o resto? Onde é que está o dinheiro? Pronto, aí começou o mensalão, entrou a Lava Jato, veio o Petrolão, porque a Justiça Federal de primeira instância, a qual pertence honradamente o posto ao Sérgio Moro, ao doutor Sérgio Moro, e ao doutor Bretas,
também, que Sim. tem residência também aqui em Petrópolis, etc. e tal. São duas cabeças que o direito necessita que elas não sejam apagadas. Perfeito. Talvez se o Aécio entrasse, mandaria o Moro para Rondônia e o Bretas para o Chuí, ou coisa e tal, coisa que, graças ao bom Deus, não houve. Porque chegou Há males que vem para bem. que né? vem para bem. Então, esse processo todo, esta revisão toda, jamais pode ser acabado. Como acabaram com a ficha limpa na Itália, Exatamente. através da eleição do Berlusconi. É isso que eles querem, uma eleição direta para poder continuar tudo na E não mesma. pode agora, de maneira alguma, mesmo que o Temer seja derrubado, coisa que eu não Eu acredito, também não. pelo lapso temporal de tempo que falta, Exato. o melhor para ele já aconteceu. Exato. Pior para o Brasil, mas melhor para ele. Então, politicamente, ele teria, inclusive, se fosse derrotado, condição de fazer dois recursos, um embargo de declaração ao próprio TSE e outro ao Supremo, Perfeito. sem prazo de botar em julgamento, pauta ou de exato. julgamento. Conclusão, ele ia ganhar tempo sufocadamente, agora ele está ganhando um tempo mais folgado. Mais folgado. E se passar, creio que a trabalhista já está na boca para passar, a Previdência será mais difícil, mas deve passar. Não por intermédio particular dele, mas a necessidade da eleição de 18, onde os deputados, onde os congressistas vão se unir para não perder o voto popular. Perfeito. E ele vai sair como um bonzinho se até lá não tiver processo em cima dele. Perfeito. Investigação e posterior denúncia e, quiçá, condenação. Ô Rubens, a sentença que condenou o ex-governador Sérgio Cabral a 14 anos de prisão foi justa? Olha, se você quer dirigir uma pergunta desse quilate, dessa capacidade, que para mim é facílima a resposta, mas ao povo, o povo pode até ter dúvida, porque são... Eu acho que 140 anos era pouco. 14? Uma condenação, mas ele tem na garupa mais 13 inquéritos, que, no meu entender, vai ser transformado em prisão perpétua. Não há a menor possibilidade. Aí vão dizer, mas o direito brasileiro não prende além de 30 anos. 30 anos num somatório. Sim. Mas o somatório dessas 14, já tem uma. Faltam 13 condenações ou 13 absolvições, coisa que não será possível. Pelo menos a metade deve ser condenação. E a condenação, se esse foi o mais brando, que foi o primeiro, há 14 anos, tem 20 pela frente, tem 25, tem 30, tem 14. Você acha que em 14 anos o nosso Estado vai conseguir se reerguer? Olha, se eu tenho minhas dúvidas. Não, o que acontece é o seguinte, esse processo foi aprovado no governo federal, passou tudo, a ajuda do federal para cá, a suspensão dos bloqueados, dos dinheiros bloqueados do governo federal que aval em empréstimo estadual, só aconteceu agora que o Fux mandou suspender, porque senão o governo federal aprovou que te ia ajudar, mas continua prejudicando. Exato. Exatamente. Percebeu? Então, o coitado também, coitado nesse sentido, mas no sentido geral de governança, ele não é coitado, porque ele também está investigado. Exatamente. Então, é farinha do mesmo saco. Ele participava também, pode ter sido mais ingênuo que o Cabral. Eu não sei. Mais ingênuo, isso vai se traduzir também na descoberta dos dinheiros. Ele estava ali para ajudar a voto, ele era um prefeito de Barra do Piraí. Então ele cresceu nessa história, foi vereadorzinho local, tornou-se repentinamente, da noite para o dia, o governador do estado. Porque a força da campanha do Cabral, metida já dentro da corrupção com as empresas ajudando... E também as opções que nós tínhamos, né, Rubens? Triste, né? Eu, por exemplo, lancei o Miro Teixeira, o PDT, que seria uma salvação, porque um homem íntegro de 11 mandatos, etc e tal, mas não quiseram dar legenda a ele foi embora.
Lógico. Era a salvação, talvez, do partido que acompanhou a Dilma. E do Estado, quem sabe, né? Do Estado, quem sabe, claro, seria. Agora, o atual governador, o que eu digo, passou na Alerj também algumas emendas necessárias seriam para que a força do dinheiro do governo federal fosse para ajudar o governo estadual. Perfeito. Só não passou aquela que o Meirelles queria, uma contribuição extraordinária durante 36 meses, que seria o tempo que o federal não ia cobrar através de justiça os dinheiros bloqueados, e quem ia pagar era o funcionário, certo, que já aumentou de 11 para 14, uma emenda que passou, e queriam outra emenda de 8% extraordinário durante 36 meses. Isso é verdadeiro absurdo, como é um absurdo também Então, as pessoas estarem pagando aos fundos de pensão aí é. o rombo que fizeram nesse país. Conclusão, o Estado hoje ainda deve 2 ordenados a muitos funcionários, Sim. ainda deve 13º a alguns funcionários, Certo. e a maioria, o único segmento de funcionários do Estado que recebe é a Justiça. Porque tem também... Tem verba própria. Não é verba própria, não. A verba própria não vai, eles bloqueiam. Pois é, exatamente. O bloqueado que o governo federal conseguiu suspender, que o Supremo conseguiu suspender do bloqueio estadual, foi o referente aos outros funcionários. Quer dizer, ele suspendeu esses bloqueios, né? Agora, o bloqueio da Justiça vem tranquilamente. Tem medo, né? Ele recebe direitinho, ele tem uma data de pagamento correta, que antes venceu o mês, pagou, no último dia ou do dia anterior, dia 29, por aí, eles estão recebendo. E o resto é o resto, né? Conforme a necessidade, conforme vai pingando grana para cá ou para lá, aí vai repassando algum para o funcionário que mantém a máquina em pé. Exatamente. Como que você vê as denúncias que o Joélio Batista tem feito? Olha, a história dessa empresa foi brilhante, porque eu me lembro muito bem. Nós temos que tirar o chapéu. O cara deu um golpe maravilhoso, né? Filho, não é empresa, porque a empresa começou com o pai. O Juscelino, de quem eu fui, meu primeiro emprego foi no gabinete do Juscelino, com 19, 20 anos. Então, por consequência, eu vivi algumas passagens. Brasília, eu assisti a fundação do Catetinho, em 58. Meu avô foi padrinho de casamento dele, meu avô e minha avó. E em 58 o Catetinho foi fundado, o vovô já tinha morrido, eu fui com o papai à inauguração. Eu tinha 18 anos de idade, em 58. E em 59 saí do Exército, parei de estudar e resolvi trabalhar. Ele me nomeou para a CAPFESP, Caixa de Aposentadoria, Pensão de Ferroviários e Empregados de Serviços Públicos. Mas, ao mesmo tempo, me chamou para o Palácio do Governo, que era o Catete. E eu lá fui assessor dele. E me lembro muito bem, desde a fundação do Catetinho, que o pai desse menino Joesley Batista era um açougueiro. E era um homenzinho de visão. Aqui trabalho 2000 mais ou menos, ou antes, ele passou diretamente as empresas para os filhos. E o Joesley começou a trabalhar, a fazer aquilo, e foi quando o Lula entrou. De 2003... Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Me dá um que eu te dou outro. Conclusão, em 10 anos teve um crescimento vertical que nunca nenhuma empresa obteve no mundo, nem o inventor da Microsoft, nem o
enfim, esses camaradas todos cresceram rapidamente também, mas o dele foi estratosférico. Em 10 anos ele fundou esse troço todo. Criou um império, né? Criou um império nacional e estadunidense. A partir do momento que ele conseguiu, toda operação bancária tem uma garantia, tem que ter. E dentro da operação bancária inicial, que foi ajudada com a mão do Lula, ele colocou com garantia parte de ações da empresa, que no fundo, no mercado está um pouquinho acima, mas o valor patrimonial era diverso daquilo que ele ofereceu como garantia. Lógico. Com isso, o BNDES tornou-se sócio dele. O BNDES é a Caixa Econômica. É porque eu não consigo entender. Então, qualquer chamada de capital, qualquer necessidade de dinheiro que a JBS tem, é obrigado a BNDES, que é sócio, e a Caixa Econômica, que é sócia, a contribuir no regime de participação, que é 20%. É um absurdo, né? Como é que uma empresa, como é que um banco, eu queria entender essa matemática, pega dinheiro a 14,5% e empresta 5%. Isso é processo. Que isso? Isso é processo de dinheiro subsidiado. Você tem dinheiro subsidiado na gasolina, você tem dinheiro no diesel, você tem dinheiro subsidiado em tudo quanto é parte. Mas é um absurdo. Né? Todos os subsídios, você tem subsídio de ICMS, com isso, você tem subsídio disso, você tem subsídio daquilo, é o governo federal fazendo isso tudo. Esses caras se aproveitam dessa história. Pois é, porque você veja só. Até a Firjan gritou, porque ameaçaram cortar uma série de subsídios aí, etc. Sim, e tal. Ninguém quer perder nada. Claro, aquilo tornou-se um hábito, como se fora uma obrigatoriedade do governo dar subsídios. Não é obrigatoriedade, é um ato de bondade para que a empresa possa crescer, por sequência dar empregos. Indiretamente que isso é feito. Aí eles se aproveitam que isso vira dioturnamente obrigatório, considera aquilo como diferente, concessão é diferente de direito. Falando em concessão, doutor... Todo mundo que recebe, Paulinho, você me perdoe, ele esquece, entendeu? Ele esquece. Graças a Deus eu não esqueço a minha mulher, porque eu ando junto dela e ela de mim. Ainda bem, né? Ainda bem. Como é que você vê a decisão, falando em concessão e em verbas, como você vê a decisão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro de cortar 50% da verba do carnaval para o próximo ano? Bom, em nome de Deus. Em nome de Deus, tudo é falado. Já visto o pastor Sebastião daqui de Petrópolis, em nome de Deus, ele botou o filho no tráfico, roubou 300 milhões e o diabo 4, por aí afora, né? Em nome de Deus faz tudo. As igrejas não pagam imposto algum, zero. Mas você veja bem. Uma igreja que é o berço da religião, a Igreja Católica, que vem exatamente de Cristo, ela teve ramificações. Começou com Martinho Lutero, mas era a única. Sim. Era a tradução da voz de Deus. E onde eu sou, onde você é, a maioria é engajado. Exato. E essas ramificações vieram com adesões que determinados galhos dessas ramificações e adesões finda num pastor desse. Ou no pastor que reclama, mas você não acha que ou Crivella. Mas você não acha que ele deveria ter avisado? E o nepotismo que o Crivella nomeia filho, meu Deus do céu. Mas você não acha que ele deveria ter avisado no início do ano? E o Rubens Monteiro, que nomeia a mulher secretária de governo, isso é um negócio demasiadamente tosco. Você não acha que ele deveria ter avisado no início do governo que não ia ter, ou que ia ter esse corte de verba no que apostar aqui... Afinal de contas, essas escolas, a Liesa já suspendeu o carnaval. Claro. A Liesa já suspendeu o carnaval no Rio. E você acha que o Rio vai ficar sem carnaval? Que vai ficar sem carnaval e ele vai manter esse processo? Duvido.
Porque, em nome de Deus, já que o povo quer, ele banca Dom Pedro, eu fico. É isso aí que vai acontecer. Ele vai desmanchar. Eu até acho. Agora, vai desmanchar em cima. Pois é. E as escolas de samba vão dar o troco nele. Exatamente. Vão fazer um carnaval feio. Feio, horroroso. Mas eu dei, mas o senhor deu em cima, cortou lá na hora que precisava mais. Exatamente. É isso que vai acontecer. Vai ser realmente um problema muito sério. Porque eu até acho que a iniciativa privada que deveria desbancar o carnaval. Porque o retorno, mas há um retorno também para os cofres públicos muito grande. São cerca de 3 bilhões de reais que são deixados pelo carnaval no Rio de Janeiro. Sim. Quer dizer, eu acho que ele tem que levar isso em consideração numa época em que o Estado, a cidade do Rio de Janeiro, o Estado, o país está precisando de dinheiro. Isso tudo aconteceu. Você vê o diabo sabe das coisas, não é porque o diabo é diabo, não, é porque ele é velho. Ele já passou uma opção de coisa na vida, né? Então eu passei isso tudo. Eu estou com 77 anos, sou de 40. Então eu vivi isso tudo. O carnaval, eu sou do tempo do carnaval, eu frequentava Mangueira, Buraco Quente, era uma quadra de basquete, de futebol, salão, etc. Tal, com 3 ou 4 andares de arquibancada de madeira. Hoje é um bairro, né? Hoje é um bairro. Meu Deus do céu. Hoje é um bairro. Um bairro com... A Mangueira tem galpão, tem isso, tem Exatamente. aquilo, Jabaquato. Já teve até deputado, que foi o Chiquinho da Mangueira. Exatamente. Foi o presidente da Suderj, enfim. Mostra a força, né? Mostra a força da sua tradição. Que, aliás, é a letra da música deles. Mas o processo é o seguinte, o carnaval não tinha subsídios. Quem sustentava as escolas de samba eram os bicheiros, que eram contraventores da lei. Certo. Aí, com o processo, começou a ajuda do governo nesse sentido. Efetivamente baseado em votos. Lógico. O político não faz nada, absolutamente nada de benesse, não vê o voto. Infelizmente, nós estamos em cima da hora. Eu ainda tinha uma pergunta para falar com você, só queria a sua opinião rapidamente, muito sintética, porque já temos que terminar, infelizmente. Quanto ao prefeito João Dória, você é a favor da ação que a Prefeitura de São Paulo vem tomando contra a Cracolândia? Sim ou não, assim, rapidamente? Sou a favor. É a favor. Sou a favor, mas faltou uma complementação, que é o acompanhamento ao necessitado. Certo. E não a força de coerção, de recolhimento. Você é a favor de que o traficante tem que ser trancafiado o mais rapidamente possível? Eu acho que sim. Tem que ter também uma educação. Porque o traficante é bandido lato sensu. Vale qualquer coisa. O traficante é bandido lato sensu. Ele tanto rouba carga como... Então, o roubo de carga agora está muito mais forte que o próprio tráfico, está dando mais dinheiro. É um absurdo isso, né? Poxa, é um negócio de maluco. Aquele arco metropolitano está uma coisa... As seguradoras estão desesperadas com o roubo, que são obrigadas a pagar. O seguro está ficando mais caro. De repente o delivery, se isso continuar, quero que não continue, claro que não deve continuar, se continuasse, ia haver uma catástrofe, entrega de material, o preço ia crescer com frete, o diabo. Enfim, sofre o mercado, sofre o país, sofre o Estado, sofre o município, em função disso tudo. Apenas o processo policial tem que ser largamente alicerçado. E o processo paralelo a isso, o processo educacional. O governo tem que entrar nas comunidades com os serviços necessários que as comunidades necessitam. Perfeito. Coisa que as ONGs, as terceirizadas, não é por ser minha mulher a presidente da FIP, não, mas o trabalho que a FIP faz no Caraguá deveria ser copiado. O terceiro setor realmente que aparece nessas horas. É isso aí. E os governos não dão o necessário apoio e sustentáculos, alicerces a essas ONGs. Exatamente. O que aqui em Petrópolis acontece também. É isso apesar aí. De promessas feitas. Perfeito. Bom, doutor Rubens, muito obrigado pela sua presença, e quero agradecer a Vera também, que ainda está aqui, mais uma vez a presença de vocês, que abrilhantou o nosso programa de hoje, e encerrá-lo mandando um abraço para a Marilene, para a Lair, para o Augusto Soares lá no meio da serra. Tem mais alguém?
Não? Então, um abraço a todos e o nosso carinho, o nosso abraço carinhoso ao Roberto Jefferson, ao Ricardo, ao Ronaldo, a todos, enfim, da família do mestre Roberto Francisco, que a gente realmente fica muito entristecido pela essa partida, ainda, vamos dizer, prematura, porque ele vai fazer falta aqui no nosso meio acadêmico em Petrópolis. Obrigado, Lucas, aí na técnica, obrigado ao William lá na gravação. E um abraço a todos. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Nós Servimos. Fui.